Sejam todos bem-vindos para essa série de podcasts Café com Engenharia do portal Estruturas Online. Hoje trazemos aqui um convidado bastante especial, Ricelli aqui, meu amigo de muito tempo. A gente se conhece desde a época de faculdade e hoje vai ter um bom debate aqui. O primeiro assunto que eu queria colocar na mesa vai ser um vídeo aqui bastante especial que a gente vai comentar um bocado. Mas antes de tudo, Ricelli, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história. Como você começou na engenharia. Eu sei que você mexe com BIM, né? Eu fui o pioneiro aqui da nossa cidade, né? Junto com André Feitosa, arquiteto, me lembro muito dele. Conta aí como é a tua história. Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer o convite aqui, Flávio, Fábio, Pedro, e é um prazer estar participando aqui junto com vocês. Eu sou engenheiro civil, minha carreira aí na engenharia começou meio... Vou dar uns passos lá para trás para começar uma parte mais engraçada da história aí. Comecei a carreira na engenharia civil no Exército, na verdade. Eu queria fazer engenharia civil e não passei. Minha vida de adolescente era aquela vida mais tranquilona e tal, não estava nem para nada. E aí passei para licenciatura em ciências, em terceiro colocado. E aí fui cursar tal e continuei na faculdade moleque. Acho que devia ter uns 15 ou 16 anos. Entrei na faculdade folgadão, do mesmo jeito que eu vinha no segundo grau, né? E aí fui, quando, por um acaso do destino, com 17 para 18 anos, fui selecionado para o NPOR. Aí foi aquela maravilha, né? Um ano de lapidando o mesmo ser humano. Aí depois que eu saí de lá, eu só tinha uma certeza na minha vida, eu nunca mais queria ser peão. Então, depois disso, eu disse, agora eu vou estudar de verdade. Aí meti o cacete, estudei, passei para engenharia e daí para frente terminei o curso rápido e me apeguei mesmo. Só um exemplo, antes, no curso de licenciatura em ciência, eu tinha pago cálculo 1 com 5, lambendo ali na final. Quando eu entrei em civil de verdade, paguei cálculo 2 com 10 lacrado. Então, assim, mudei de água para o vinho em termos de... É aquela história, a oportunidade faz a pessoa, né? Então, depois de dar uma lapidada ali sofri pra cacete no Exército. Aí mudei, aí fiz engenharia civil. Desde o primeiro semestre eu percebi que realmente só a teoria sem estar com a prática aliada não tinha muita função. Isso aí foi uma coisa que a caserna, a escola lá militar me trouxe bem. E assim fiz. Desde o início, comecei como representante técnico, que na verdade era vendedor na Polimassa, né, visitando várias obras. Aquilo ali me trouxe uma bagagem boa, então era... Não sei se tu lembra nas obras que tu estava lá, eu chegava perturbando e vendia, mas era aquele pirraia perturbando, perguntando, e aí, como é que faz isso e tal? E aí já interessado, querendo entender. De lá, acho que eu fui para a empresa de Madruga, passei um tempinho lá ainda. E depois disso aí fui para Holanda. Foi uma grande casa também em termos de escola, né? Uma escola muito boa. Thales é um cara que eu tenho até hoje muita admiração, um engenheiro que tem assim uma bagagem prática muito grande, teórica e prática, né? Mas a prática realmente, o cara que está no dia a dia realmente há muito tempo. E aí, isso aí foi o processo lá dentro da faculdade, né? Quando eu saí, acabei saindo 3 meses antes de terminar realmente o período letivo convencional, fiz todos os trabalhos com os professores e vivia eu fiz a faculdade, acabei fazendo aquele ritmo militar, um ritmo bem pesado mesmo, eu pagava normalmente uma vez e meia do que tinha de disciplinas na grade curricular. E com isso aí eu consegui terminar o curso de engenharia em 4 anos. Claro, aproveitei alguma coisa do outro curso lá, né? Mas era muito, muito pouca coisa. Correu atrás do prejuízo, né? Foi acabar correr atrás do prejuízo. Eu já tinha perdido um ano no Exército, mais um ano estudando para cursinho para poder entrar de novo, então eu tinha que realmente correr, não tinha mais muito tempo para perder. E aí quando me formei, fui ser sócio com meus irmãos numa construtora em Maceió. Cheguei lá verde e também já fui jogado para os Lobos, para ser diretor de uma empresa de médio e grande porte já de obras públicas. Isso aí também foi outra lapada pesada que lapidou também o perfil, né? E aí, depois desse tempo, o estresse era muito grande. Lá em Alagoas a gente trabalhava de 4 horas da madrugada até 11 horas da noite. Isso, aí o domingo era lazer, viu? O domingo o expediente começava de 8 da manhã, terminava de meio-dia, depois ia almoçar os irmãos, tudo. Imagina o almoço. Ele fez engenharia para deixar de ser peão, mas
Não teve jeito. Não tem jeito não, acaba... E aí fui para Alagoas e lá o ritmo era esse também. Aí chegou um tempo que eu não aguentei mais nada. O sofrimento ajuda a lapidar. Formar, né? Aí saturei também, aí disse, rapaz, vou fazer concurso. Aí comecei a estudar, com 3 meses, graças a Deus, passei para o INSS. Hoje eu sou concursado do INSS. E aí, tu vê, o cara veio com aquele ritmo pesado e tal, passei em 2008 para o INSS, como analista lá. Quando foi em 2012, eu não estava mais aguentando a vida muito tranquila do serviço público, essa porra joga para cima. O mercado estava aquecido pra caralho, aí, não sei se pode falar para não, mas o mercado estava muito, o mercado tava muito aquecido, e aí eu disse, rapaz, vou tirar a licença de vencimento. E acabei fazendo isso. A empresa, na época a gente tinha 2 empresas, era a Bloco Arquitetura e Engenharia e a Bloco Construções. A arquitetura que a gente era sócio, eu, André Feitosa, que hoje é sócio da Porto do Mar, Alan Araújo, que é um dos grandes nomes do BIM hoje aí no Brasil, e Arnaldo tem uma empresa também, a Plano. Eram esses 4, e tinha outra empresa que era a Bloco Construções, que era só eu e minha esposa. A Bloco Arquitetura e Engenharia, a gente acabou tendo um sonho meio louco. Naquela época a gente não sabia nem o que era startup, mas eu segui um fluxo parecido com o que era pensado para uma startup. Eu planejei um fluxo de caixa, programei toda a parte de aquisições de hardware, de capacitação de equipe, de mapeamento de processo. Só que naquela época eu era um bom engenheiro, mas não sabia zero, eu ia falando outra palavrão. Não sabia nada de ser empresário. Pode chamar, não sabe, vale tudo. Só não pode dedo no olho. E aí fui ser empresário, sendo engenheiro, mas sem saber ser empresário ainda. Por mais que tivesse passado como sócio na empresa dos meus irmãos, mas uma coisa é você estar como um dos diretores de... Tem um suporte, tem alguém que seja uma mão, né? Um norte, e outra coisa é você estar à frente do negócio sem ter capacitação nenhuma para aquilo, né? A nossa formação em engenharia, infelizmente, é muito deficitária em termos de gestão. A gente é muito formado mais na parte técnica, projeto, obra, mas gestão de empresa, zero. E aí, com isso, a empresa... Eu fiz todo esse planejamento, fiz prospecção ainda de grupos de investidores locais, Pernambuco e tal, mas acabei não conseguindo, o pessoal na época não conseguia entender o valor, era muito novo, não era aquela história... Quem tenta entrar cedo demais dentro de um processo, que era a questão do BIM, né? A gente tinha um know-how muito grande disso aí, mas era uma coisa muito nova e ninguém enxergava valor. Então, a gente começou com 4 sócios, acabou tendo uma equipe de 40 pessoas. Então, assim, para a época, eu acho que era uma das maiores equipes de projeto aqui do Nordeste, mas era uma equipe muito verde, com pessoas, acho que... A gente chegou até a conversar em 2011 num empreendimento que a gente estava tentando implantar. Foi, a gente chegou a tentar montar um produto. Me lembro. Mas aí a equipe muito verde, e aí sem recursos para capacitar as pessoas... acabou virando uma espiral negativa, né? Do mesmo jeito que a empresa cresceu muito, ela deu uma queda vertiginosa. A gente acabou não conseguindo entregar o que tinha vendido para o mercado, porque os clientes acabaram querendo que a minha participação eu tivesse em todos os contratos. A gente chegou a um ponto que tinha 30, 40 contratos no Nordeste inteiro rodando simultaneamente, não tinha condições. Então, era impossível. E aí, com isso... A empresa, essa Bloco Arquitetura e Engenharia quebrou, né? Mas também foi outra fase boa, porque aquela história dizem que empreendedor que nunca quebrou não tem calo, né? Tem que quebrar. Né? Então, eu vejo cada coisa dessas que pode vir na hora como ruim, que na hora o cara se aperreia e tudo, mas pensa que o mundo se acabou. E aí eu tive uma oportunidade muito boa, que foi uma dessas empresas que a gente estava prestando consultoria, que era a Terramar, que estava fazendo estava terminando a obra de 600 apartamentos. A gente também se bateu nessa obra lá no Bairro das Indústrias. Foi. E aí a gente acabou entrando, já estava na consultoria com essa obra, e disse, rapaz, eu vou salvar pelo menos esse contrato aqui. Aí eu fui para dentro dessa empresa, deixei a empresa com o André ficou como diretor, como presidente da Bloco, e eu fui lá para dentro da Terramar e virei supervisor da empresa. E por N fatores, né? Valor muito baixo, minha casa, minha vida, tal, a empresa acabou não indo para frente. Mas também foi uma grande escola. Lá a gente chegou a comandar quase 900 homens. Era um exército, era um batalhão, uma loucura. E assim, uma empresa muito nova. Na entrada da porta tinha emprestar dinheiro a juros, crime passivo. Meu amigo, estão com problema de cidade, né? É muita gente. De tão grande que é a obra. Tão grande que era a obra. Chegou a ter 20 policiais como segurança dentro da obra. Você vê. Problema. Eu me lembro. Era um caos. A obra era complicadíssima. E se você tocou no assunto, me perdoe interromper. Não, tranquilo, pode ficar à vontade.
que é ser engenheiro e empresário. Eu acho que isso é um grande problema, né? Fala um pouco sobre isso. E depois eu queria escutar a Fábio também sobre esse tema, viu, Pedro? Porque às vezes, quando a gente abre um escritório ou abre uma empresa, né, a gente é engenheiro, a gente é técnico. Mas a gente não é empresário. Muito, né, produção, né? E aí, depois dessa etapa, né, eu acabei. Então, comecei minha vida empresarial, né? Quer dizer, desde lá de estagiário, já era vendedor, tá, então já teve alguma sementinha plantada em relação aos aspectos mais comerciais de gestão, que hoje é que eu vejo, né? Que aquela passado lá, cada passinho daquele vai formando o caráter e os aspectos profissionais, né? Tanto hard skill como soft skill, né? E aí, com isso, lá nessa empresa, acabei passando um ano lá, a empresa começou muito rápido, mas também não tinha caixa e quando acabou desandando por fatores que não vale a pena detalhar, mas com isso aí eu acabei voltando, então eu considero como quase que a segunda quebrada aí, não minha, mas do negócio lá que a gente tava. Pouquinho depois do tempo que eu saí, a coisa acabou desandando lá, a empresa acabou tendo um problema sério. Eles tiraram toda a equipe de engenharia, tentaram tocar o pessoal com técnica, aí foi que desandou mesmo o negócio. E aí, eu fui para outra experiência muito boa também, que eu fui para dentro de uma grande indústria. Fui para dentro da Jeep e passei um ano lá dentro. Lá eu consegui ver, assim, o suprassumo em termos de gestão, né? Os caras, os italianos... Claro, tinha muita coisa errada ainda. Mas assim, isso me trouxe, pronto, exatamente, a paixão aí, que é o que eu vim tentando de lá para cá, tentar trazer para dentro da minha empresa, é conhecer o processo da manufatura, né? Porque por mais que a gente se chame de indústria, construção civil... Mas a gente não tem aquela linha de produção, processo. Não, até a nossa tem, empresa, né? a nossa empresa, o nosso mercado, não, a nossa indústria, né? Porque é uma indústria, né? A gente é classificado como uma transformação. Então, a gente é terceiro. Então, é considerado como indústria, mas indústria de projeto, né? Cada empreendimento é um novo negócio, uma nova manufatura. Mas mesmo assim, estou falando nos conceitos de industrialização. Industrialização tem um conceito, racionalização tem o seu conceito. Né? E, de fato, a construção civil ela é muito imatura nesse sentido. A maioria dos empresários não tem essa expertise gerencial para entender os problemas, os gargalos de um processo. Então, de fato, a indústria automobilística ela é um exemplo nesse sentido. Foi uma escola, né? Na verdade, não só automobilística, né? Lá foi a experiência que eu tive prática, né? Mas se você for para a indústria aeroespacial, aí nem se fala. Aí acabou. Hoje a construção civil, ela só ganha para produtividade, para caça e pesca. Então, se vocês verem um gráfico aí de produtividade, inclusive vem caindo. E não só a nível Brasil, a nível mundo. Vem caindo. A nível mundo. Claro que tem centros de excelência, por exemplo, Singapura, os caras estão fazendo muita coisa off-site. Aqui no Brasil tem muito modesto, mas já está sendo feita alguma coisa. Mas, assim, ainda muito modesto, né? Então, aí lá, essa fase aí na Jeep também foi uma fase muito boa. E aí chegou a terceira quebrada. Dizem que depois que você quebra a terceira vez é que é quando começou a maciar, o lombo começou a ficar bom, né? Rapaz, eu tô com medo, né? Não quebrei ainda. Tá com medo. A barba tá até pretinha ainda, pô. Tem tempo ainda. Já tá até. Rapaz, eu tô novinho, eu tô com medo. Essa conversa essa conversa não. Não tô tirando nem uma tirinha de couro das costas ainda, né? Tô ficando assustado. Já vai pedir música, né? Sou novo. Então, tô vendo aqui que a conversa tá boa, tá entrando por um rumo aí bem interessante. Então, peço a todos que se inscrevam aí no nosso canal, né, que ativem as notificações, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Estudas Online. Então, Ricelo, uma coisa interessante que eu comecei a observar depois de tudo isso, é que tem muita gente interessada exatamente nesse caminho, para que não passe pelos mesmos erros, né? Mas o que é que acontece? Quem quebra também tem o know-how de ser o pioneiro, né? O desbravador. Então, ele leva essa bagagem, né? Fala um pouco sobre isso aí, Fábio. Eu tenho uma história... Quebrou também, não é parecida, claro. Eu tenho uma história não tão parecida, mas uma história... Todo mundo tem sua história, né? E a minha vida sempre foi eu diferentemente de Ricele, que que o gozo era a parte gerencial, eu fiz mestrado em engenharia de produção. No começo da minha vida, fiz especialização nessas áreas, tentei estudar isso mais por necessidade, porque como você entra para trabalhar no mercado, numa construtora, por exemplo, trabalhei em duas por muito tempo, fiz muita coisa interessante, desafios técnicos, né? Mas o meu gozo era técnico.
entendeu? Eu nunca tive essa vontade de enveredar por esse lado. Eu sempre fui técnico. Inclusive, eu digo que o meu insucesso no ramo empresarial, né, tive uma empresa que já tive 350 funcionários, entendeu? Foi devido a ser mais engenheiro do que empresário. Eu sou um péssimo empresário. Eu me considero um bom engenheiro, mas sou um péssimo empresário. Então, hoje eu me dedico à engenharia, né? Especificamente à engenharia, principalmente nessa área estrutural, mas materiais, essa parte de problema, de tecnologia e de patologia. Mas a minha história também tem uns cases interessantes, eu não vou nem contar, porque senão a gente precisaria de... e alguns lenços também, né? Eu tô ficando até assustado aqui com essa conversa, não quebrou Também três foi vezes, água aqui, não teve Heineken, né? Como eu tava com essa quebrou uma dança. vez, eu ainda não, graças a Deus, eu espero não quebrar, não. Mas, Flávio, vamos entrar num tema interessante. Tu trouxesse pra gente aí, né? Sim, daqui a pouco é de volta para saber mais dessa história, né, Ricete? Vamos Porque embora, agora a novela tem- chegou na metade, né? É, tem um bocado Tem- de coisa tem outra pra frente parte ainda, né? Tem. Certo. Parte boa. É verdade. Então, já que a gente tá polemizando, né? Eu vou pedir aí pro DJ, né? Soltar um primeiro vídeo. Eu trouxe um vídeo interessante para deixar vocês comentarem. A legenda aí é com vocês. Fica até difícil de comentar uma Amei Missão situação José, né? dessa. Tem estribos nessa viga Eu aí. coloquei. Isso é uma divisória. Isso é uma viga, eu ia Ou é perguntar uma se é uma divisória? viga. Eu acho que é uma divisória entre a Eu coloquei esse vídeo no meu Instagram e o tema dele foi: o que os olhos não vê, o coração não sente. E aí? Não, comentar um erro grave desse, assim, é um negócio sem sentido, né? Eu acho que a conversa da gente começou nessa parte gerencial e eu acho que um problema desse é um problema de fato gerencial, né? Isso aí não deve ser uma especificação, isso aí provavelmente é um problema de coordenação, né? Coordenação de projeto é disciplina de Quer gerenciamento. que eu lhe diga que o problema está antes da coordenação? Está na percepção daquilo que a gente começou. Do empresário saber o que precisa saber. Precisa fazer, né? Que é aquela história. A causa próxima é a coordenação, né? Mas o que está por trás Se você disso for é uma fazer coisa, 5 porquês, né? Lá atrás aí você você vai chegar, como a gente diz, na Madeironha, né? Na origem, na causa primeira. Madeironha, o que é Madeironha, Fábio? Diga aí. Deixa eu falar, né? Madeironha é aquela conversa que vem Depois te explica. Depois, tem muito programa para frente. Mas, de fato, né? É uma situação complicada que a gente vê em tipo de estudo. As consequências a gente pode discutir aqui. Mas eu acho que, do ponto de vista desse tema que a gente está indo, né? Mas tem solução para isso, não tem, Flávio? Tem solução. Agora, os comentários foram interessantes, né? Primeiro, né? Chegaram a dizer que essa viga se dimensionava, né? Você tinha que verificar o dimensionamento. Acho que não precisa nem ser um calculista especialista para dizer que uma viga dessa não tem condição de ser dimensionada, né? São 8 furos de 150. Essa viga eu sei que ela tem 25 por 70. Com que distância do sul? Está mais ou menos uns 20 centímetros a 25. É impossível. Abriu quase um buraco de ponta a ponta. De ponta a ponta. Isso daqui, ó, a percepção das pessoas sobre o problema, as pessoas não estão conseguindo enxergar a realidade dos problemas. Eu digo a todo mundo, por que tem esses furos nessa viga? Porque tem a viga. Verdade. O ter a viga é o problema numa estrutura dessa. Então o mais sensato seria tirar a viga. Volta novamente para a ideia da concepção de tudo, né? Concepção de ser empresário. Qual é a função do empresário numa decisão dessa? O empresário não é técnico, né? Ele não tem que saber decidir, né? Ele tem que ter alguém lá que o faça. Isso aí, até Flávio levantou uma bola, né? Que você pensar também no futuro, na usabilidade futura da edificação, né? Porque a gente pode observar aí, não sei se isso foi durante a fase, né, de construtiva, né, da entrega da edificação, ou isso foi uma modificação após a estrutura pronta, que também isso pode ser, né? Isso aí pode ter sido algum ajuste depois, né, de pronto. Tá com cara de o furo ter sido feito após a execução da estrutura. Não foi deixado, né? Porque senão você teria um duto, estaria com folga, tá? Pode ter sido até também após a entrega, né? Teve alguma...
né, Tá alguma muito locação bonitinho, de um espaço. tá muito bonitinho Tu para acha? ser, tá muito bonitinho, provavelmente Mas isso é um... importante também, porque levanta o questionamento, né, de você fazer a sua estrutura, né, pensar na sua estrutura também para um uso futuro. Né? Hoje, aqui no mercado de João Pessoa, a gente pode falar no Nordeste como um todo, né? A gente tem a utilização, o mercado de flats, né? Tá bem aquecido, né? Principalmente aqui na orla de João Pessoa, na orla de Maceió, no litoral sul de Pernambuco. E muitas construtoras hoje estão trazendo seus projetos para um sistema com proteção, justamente pelo fato de poder ter essa flexibilidade no layout. Né? Hoje um cliente, um investidor, ele pode comprar 2, 3 flats. Né? Hoje ele divide os 3 flats, amanhã ele abre, tira a alvenaria e faz de 3 faz 2, de 2 faz um só. Então, tipo assim, essa flexibilidade que a gente traz com a proteção, né, pode ser, né, uma solução, né, para pensar no futuro da edificação e tudo mais. Eu tenho um questionamento, né? Como é que fica? Porque assim, a norma de desempenho, Ricelli, ela fala, né, até muito estranho, né, que a estrutura tem que aparentar ser segura, né? Então assim, a aparência deve ser o quê? O tamanho das peças, né? Flecha que não seja muito grande, né? Mas isso daqui também mexe muito com a aparência. E quem mora? O morador que vê uma coisa dessa numa garagem do prédio, será que ele vai ter uma percepção? Será que ele vai se sentir seguro? Ele não vai sentir nada de estranho, né? Como é isso, Iseli? Tu que tem muita experiência de ter contato nessa fase, né, falar assim, nas empresas que trabalhou. Como é que o empresário vê essa fase? Como é que ele trata esse momento de tomada de decisão? Porque a gente vê, é uma coisa técnica, né, um problema técnico, um problema estrutural, mas que a gente comentou agora, né, com causas mais remotas lá atrás, no início do processo. Como é que tu vê os construtores dessa... Não vou perguntar da cidade, porque a gente teria que ter um conhecimento maior, mas dessas empresas que tu passasse, como é que se dava essa fase de decisão? Fábio, hoje a gente tem, depois de toda essa jornada que a gente falou aí, né? Hoje um dos produtos que a Bloco Construções, que a nossa empresa hoje, ela tem trabalhado, é a parte de coordenação e compatibilização de projetos. E um dos pontos que a gente percebe de forma bem clara no mercado é que, assim, a construção em si, dentro do negócio, do business, incorporação imobiliária, principalmente o residencial, ela acaba sendo um mal necessário. Então, assim, nós temos muitos incorporadores e poucos construtores, por mais que 99% das empresas sejam incorporadoras e construtoras. Mas a construção em si é o mal necessário. Então, assim, qual a grande preocupação? Infelizmente, a gente não seria aqui para citar nomes, né? Mas eu acho que, assim, eu vejo como assim, uma coisa que talvez esteja quase que enraizado, não só no mercado paraibano, mas eu acho que a nível nacional, realmente, do incorporador, que também é construtor, né? Não existe aqui na Paraíba, principalmente, essa segmentação. Não, eu sou incorporador, vou fazer atividades A, B e C, e eu sou construtor, vou fazer D, E e F. Não, aqui os dois fazem a mesma... É uma empresa só que faz as duas coisas. E o que acaba acontecendo é que, a obra ser um mal necessário, qual é a preocupação? É vender, meu amigo. Então, para vender, o que é que ele precisa? Ele precisa de um projeto bonito, numa localização boa, com um preço que case dentro do que tem um produto market fit, né? O produto encaixa com o preço que os clientes querem pagar. E aí, como a obra é um mal necessário, projeto é até chamado, erroneamente deve ter escutado isso muito, de projetinho. Não, vamos contratar um projetinho. Chama um menino ali para fazer o cálculo da estrutura. E aí, qual o fluxo? Começa, tira o RI só com imagens, que às vezes não é nem uma arquitetura de verdade, aquilo ali é um conceito. Hoje, se você entrar no Midjourney, no DALI, nessas inteligências artificiais, e você der um conceito lá, dá um enter, tá lá o projeto. Pega aquilo e venda. Claro que não é tão exagerado assim, né? Mas daqui a pouco vai chegar mais ou menos nesse ponto aí. Então, assim, um processo realmente de engenharia coordenada com equipe interdisciplinar, que eu não gosto nem de chamar mais hoje multidisciplinar, porque o interdisciplinar realmente é todo mundo trabalhando junto em prol de um objetivo comum. Então, esse processo interdisciplinar,
que o projeto seja concebido com um aspecto de venda, mas também tenha aspectos de construtibilidade do projeto ficar em pé. Qual é a melhor solução? É uma laje plana protendida? É uma viga? Vai rebaixar essa tubulação? Se rebaixar essa tubulação, dá para passar o forro por baixo? Vai ficar aparente? Ou seja, esse tipo de discussão, isso gera tempo. Você tem que ter tempo, tem que ter massa cinzenta e tem que gastar o material de construção mais barato que eu falo para todo mundo, que é papel. É o material mais barato que existe, mas infelizmente, pelo nosso grau de maturidade do empresariado muito baixo, porque o problema começa top-down, o problema começa lá em cima. Não vem dizer que é o engenheiro de obra que não quer contratar, que não quer... O cara lá não tem poder de decisão. Então, se o incorporador, que é o empresário, que voltando, que normalmente aqui no nosso mercado, principalmente, né, ele também é um construtor, se ele não sabe que não sabe, se ele não entende os problemas que aquilo podem gerar lá na frente, principalmente porque a grande maioria das empresas também tem ciclo de vida curto, né? Poucas são as empresas que a gente vê com 25, 30, 40 anos. Na mesa de bar, as empresas que têm 30 anos, né? Então, aí isso acaba dificultando mais ainda, né? Aí a empresa só vai realmente abrir a porta depois que o ladrão já roubou, né? Fechar a porta, desculpa. Então, esses são fatos, assim, bem complicados. E é por isso que, às vezes, a questão, o problema não é de compatibilização, né? Na verdade, eu vejo o maior problema é entender, primeiro ponto, entender que a construção é tão importante como a venda e que quem incorporou, que criou o produto, tem que vender, mas tem que entregar também. E tem que entregar não só um produto bonito, mas tem que entregar um produto bonito, seguro e que seja manutenível, né? Todos os aspectos aí tem que estar envolvidos. Então, Pedro, isso que Ricelli falou corrobora aquela conversa que a gente tinha no último episódio, de que a imaturidade do mercado gera uma condição muito natural para sistemas construtivos tradicionais, né? Eu digo, a prova de erro. Entendeu? Proteção. Entendeu? Liberar. Se eu tenho esse tipo de problema, tira a viga. Entendendo? Porque, de fato, a imaturidade é grande. O tempo desprendido para se pensar no produto é pequeno. O conflito entre foco da mesma pessoa que exerce a função de incorporador e exerce a função de construtor, está ali a briga entre fazer um produto que venda, que seja um sucesso do ponto de vista empresarial e, ao mesmo tempo, gere a menor custo possível de produção, tentando fazer que se pareça mais com aquilo que se concebeu, né? Ou seja, cai nas mãos do sistema em concreto pretendido. Não foi, nem pensou nisso, mas no final das contas chegou aí, né? Chegou, tudo leva, né, ao concreto pretendido. E hoje, até hoje eu tive uma conversa com um construtor, né, que ele não é engenheiro, né, e a gente está fazendo a primeira obra dele com proteção aqui em João Pessoa. E na conversa que eu tive com ele, né, a gente abriu o projeto, mostrei a ele. Aí a primeira coisa que ele me perguntou foi: eu sei que com proteção a gente tem grandes vãos, eu sei que com proteção a laje fica lisa, mas assim, eu vou ter realmente economia na minha obra, ela vai ficar realmente mais barata, entendeu? Então, tipo assim, olha o pensamento, entendeu? Olha o pensamento, né? E aí eu passei 10 minutos conversando com ele, explicando, né, que, olha, além dessas vantagens que ele mesmo já elencou pelo fato de o próprio projetista, ao ter concebido, né, o projeto estrutural para ele, repassou, né, eu mostrei realmente para ele, né, com as inúmeras vantagens da proteção, que com essas vantagens que o tipo desse tipo de serviço traz para a estrutura dele, ele ia conseguir no custo global da estrutura, né, uma redução, entendeu? Então, tipo assim, ele nem começou a obra dele, mas ele já ficou realmente satisfeito. Ele sabe que com aquele tipo de sistema ele vai economizar, entendeu? Então, tipo assim, foi bem... É aquele negócio, é um porta a porta que tem que ser feito para se criar essa cultura, né? E a gente depende bastante dos especialistas na área, né? Que são os engenheiros projetistas também, para poder, né, implantar essa cultura, né, esse sistema, para poder o cliente, no final da sua estrutura como um todo, né, ele ver realmente a vantagem.
né? Eu tive também hoje com outro construtor grande aqui de João Pessoa, e ele falou, olha, a partir de hoje não, mas a partir de agora, né, todas as nossas obras, elas serão protendidas. Então, tipo assim, ele é um cliente que hoje ele tem em obra em andamento aqui mais de 6, né? Faz de casa, de condomínio de casa, a prédio de 30 pavimentos, a construção na orla. Então, ele viu realmente a vantagem do sistema, viu realmente a economia, e ele disse, né, a gente aqui vai, todas as nossas obras, todos os nossos projetos, vamos lançar, fora essas 2 obras aqui, que a gente já está com proteção, a gente vai lançar mais 3 obras esse ano, e essas nossas 3 obras, elas vão vir com proteção. Então, tipo assim, ele já viu, né, que aquele sistema, ele é mais vantajoso para o mercado dele, para a estrutura dele, para todo o corpo técnico dele, para o cliente, né? Então, tipo assim, realmente tem que ser plantada aquela sementinha, né? A sementinha tem que ser plantada e estamos aqui para poder... Você estava falando de maturidade, né? Veja como é a conversa que você está tendo. Veja como é que se toma uma decisão. Como é que se chega a uma solução de tão grande importância. Né? Tão grande importância, Flávio, tem umas coisas para mostrar para a gente em relação à importância de uma decisão dessa natureza e como ela é tomada dentro do ambiente empresarial nesse nosso setor. Que a gente vem falando. Inclusive, Flávio, eu acredito que tu tem para mostrar para a gente aí um estudo, né? Comparativo. Só que antes eu queria só pontuar umas coisas, né? Então, assim, a gente chegou a uma conclusão, mais ou menos, que tem que ter uma conscientização do construtor, né? Isso. Que o incorporador não é construtor. Como é que é isso? Explica um pouco, Sérgio, sobre isso. É aquilo que eu estava falando anteriormente, né? O empresário da construção civil, que normalmente é um misto aí entre incorporador e construtor, né? O foco dele principal é a venda das unidades. E quando ele vai para a obra, normalmente, principalmente quando vai analisar sistemas construtivos, né? O pessoal trabalha muito fazendo o que a gente chama de conta de padaria, né? Não criticando os padeiros, mas é aquela conta muito simplificada, né? Eu ia gastar o quilo do aço normal é tanto, o quilo da cordóilha é tanto. Então, às vezes o cara faz a conta só do aço de um para o outro, não vê nem todos os ganhos, os outros ganhos indiretos. E eu queria trazer até um ponto a mais em relação a esse aspecto, quando você analisa a estrutura, né? Porque a partir do momento que você consegue trazer uma laje que seria toda recortada de viga por uma laje plana, você consegue dar um ganho de velocidade não só em instalações, como o Flávio mostrou aí, tubulações, que você reduz a quantidade de viga, mas você consegue dar uma produtividade melhor para os outros subsistemas, como as vedações, por exemplo. E também, aí você tem que começar a pensar de forma 360 graus, né? Isso. Por exemplo, é uma coisa que a gente está tentando muito trazer para o nosso mercado aqui, além das divisórias internas em drywall, é fazer o fechamento externo das edificações em sistemas construtivos diferentes, entre eles o light steel frame. Então, não adianta de nada você pensar só em um dos subsistemas da obra, né? Na verdade, eu quero fazer uma obra rápida, quero. Então, eu vou usar laje plana, vou usar drywall interno, vou usar contrapiso bombeado, vou usar light steel frame na fachada, vou usar porta pronta, ou seja, vou usar kit hidráulico, kit elétrico, vou usar banheiro pronto. Então, assim, quanto mais pontos você conseguir agregar, você vai ter uma eficiência muito maior, né? Porque aí você vai começar a economizar em custo de fundação, em custo de estrutura, vai começar a diminuir sobrecarga. E aí vem todos os ganhos indiretos, que muitas vezes eles não são tão mensuráveis, né? A gente lá na Bloco trabalha com orçamento de obra e esses cálculos indiretos não são simples de serem feitos. Então, por exemplo, comparar, montar a forma de uma estrutura com um sistema convencional, com longarina e transversina, com aqueles buracos lá que o carpinteiro anda fazendo malabarismo em cima da laje, se cai ou se não cai, ou um sistema Topec, por exemplo, que você mete as cordoalhas ali em cima e concreta. A gente acabou de terminar um hotel agora com Topec, é de você ter medo da velocidade. É rápido de verdade mesmo. É mais caro o sistema? É muito mais caro. O sistema em si, comparando o escoramento de um com o outro. Mas quando você começa a trazer tecnologia, começa a trazer processo,
você consegue dar uma velocidade muito maior. Aí a gente tem outro problema no nosso mercado da incorporação imobiliária habitacional, aí voltando para a incorporação em si, não só a construção, é que o tempo de obra curto nem sempre é bom para o cliente, porque nosso mercado a gente sabe que infelizmente o brasileiro não tem poupança, né? Então, para você pagar uma edificação num prazo curto e não tem poupança, e normalmente os bancos financiam muito pouco ainda. Só a Caixa que tem um apoio à produção mais acentuado. Os outros bancos é muito complexo o processo. Então, quando você tem uma obra, em vez de ter 48 meses ou 36, você puxa ela para 18, que é possível. A gente pensa que não é, mas a engenharia, a boa engenharia, se você usar tudo que a gente conversou aqui, dá para você subir uma torre dessa aí, de 10, 12 andares tranquilo, em 18 meses. Tranquilo não, né? Dentro de um ritmo... Vai exigir engenharia. Vai exigir uma engenharia de verdade, né? O Empire State Builder era feito 5, 6 andares por dia, né? Então, assim, a gente está há quantos anos atrás, né? Sem quase nada de tecnologia que a gente tem hoje. Então, assim, essa questão do tempo curto, muitas vezes não é favorável para o cliente que está comprando, porque aumenta a expulsão de caixa da incorporadora, se ela bancar do bolso para poder receber lá na frente depois, né? Então, assim, a coisa, o caldo também às vezes não é tão simples para poder fazer a conta, né? Cada discussão, então, agora é do sistema. Mas volta aí, de novo a discussão do sistema, eu volto fazendo, né, uma retórica aí, mas assim, no cronograma financeiro na obra, ele pode querer, né, terminar encurtar o prazo, seria, né, prejudicial aos clientes, né? Mas assim, se você conseguir ter um ganho de velocidade na estrutura, né, aí a gente consegue ter um ganho, uma redução no custo financeiro, né? Você imagine a gente fazendo 3 lajes, 4 lajes no mês na edificação, e você pegar e fazer 2 lajes no mês, né? Você vai ter, tipo, o dobro de tempo de carpintaria, de mão de obra, de locação, de escoramento, de tudo isso. Mas então, essa existem decisão... algumas etapas na obra que a gente tem que acelerar para economizar, mas o que Ricelli e tem quer dizer, outras Pedro, que a gente consegue... é que se essa decisão foi tomada no sentido de reduzir custo, então tudo seu é voltado para isso, reduzir prazo, não está falando de prazo, né? Então eu quero uma obra em 18 meses, então meu objetivo é uma obra em 18 meses, entendeu? Agora, claro, se seu objetivo principal não for o prazo, eu quero vender minha obra para o mercado e eu vou vender, a captação do dinheiro ela vai ser via venda, entendeu? E o mercado não está aquecido, por exemplo. Então, eu vou pensar de outro jeito. Às vezes, o fato de reduzir o tempo não reduz o custo, porque se eu posso, a não ser que eu estou matizando no meio do caminho, como você estava dizendo. Eu vou ter menos tempo de carpinteiro, de ferreiro, diminuindo aquilo ali. Então, obviamente, eu vou ter um benefício para isso. Vai ter na estrutura. Mas depois você não vai poder adiantar. Então, às vezes, você tem que pensar no sistema, não do ponto de vista do prazo, mas do custo. Você pode reduzir a equipe. A proteção, ela leva a possibilidade de você não reduzindo o prazo, reduzir o custo, mas reduzir a equipe. Entendeu? Mas eu acho que essa ideia de custo, Flávio, é interessante, né? Tu tem algumas coisas para dizer a respeito disso aí. Mas só tocando um pouco desse assunto, Pedro e Ricelli, tem a questão visual, né? Que tu não está levando em consideração. Se você consegue adiantar a sua estrutura muito rápido e você consegue botar um fechamento diferente, você dá aquele ar de pronto ao prédio e você pode... Tem ganho com isso. Tem ganho, né? E depois um pouco mais devagar, né? Tem essa possibilidade, porque aqui em João Pessoa também tem aquela que você tem que ver alguma coisa pronta, né? Só se vende com o prédio mais ou menos pronto, né? Fachada pronta, né? Então assim, tem essa possibilidade, se você quiser realmente correr com a estrutura. Mas enfim, né? Vamos agora para uma coisa real, porque o que é que acontece? O que eu percebo aqui, né? Eu tenho muitos clientes que perguntam, Flávio, é mais barato? Tem gente me esperando para aceitar a proposta minha, dizendo, eu quero saber se é mais barato. Eu disse, para saber se é mais barato, nós precisamos fazer as contas. Porque hoje com o BIM é muito fácil. Eu faço o modelo do projeto e faço o modelo de outro projeto. E a gente faz as contas do que é mais barato. Aí o que é que acontece? Eu vou te pagar 2 projetos, começa aquelas contas pequenas que os construtores fazem. Conta de padeiro. Conta de padeiro. Eu vou te pagar para te fazer isso. Rapaz, é o seguinte, se tu quer pagar para ter a certeza, eu preferia pagar um pouquinho mais para ter a certeza. E às vezes a gente se surpreende. Eu vou mostrar aqui para vocês uma análise que eu fiz, que eu, quando terminei, eu mesmo fiquei muito surpreso. Eu não sabia nem que ia chegar nesse nível de diferença entre uma estrutura e outra. Ainda tem um assunto, né, no meio dessa análise que vai partir para a questão arquitetônica, né? A decisão arquitetônica. DJ, vai mostrando primeiro.
Ó, esse é aquele prédio, né, do episódio 1, que é um prédio, Ricelli, que são 14 lajes, né? São uma lâmina de 414 metros quadrados. Pode passar. E essa foi a primeira solução estrutural. As pessoas podem dizer, mas Flávio, tem muita viga aí. Tem, sabe por quê? Porque para atingir os limites da norma com relação à vedação, precisa dessas vigas. Se não tiver assim, não vai conseguir vencer as flechas, tanto da estrutura, como o limite da estrutura, como o limite da vedação. Porque a flecha de limite de vedação é 1 centímetro. Isso aí eu entendo. Viu? O problema que a gente está tendo em João Pessoa, a título de fissura, de estado fissuratório em edificação, não tá brincadeira. Né? Eu acredito que hoje eu não tenho entrado em prédio que não tenha fissura de origem térmica, deformação excessiva em alvenaria, fachada... E não fissura pequena, que não, fissura não, que cabe não, mão dentro da alvenaria. Mas não precisa não. Não precisa não, né? Abertura, quanto menor a abertura, maior é a tensão superficial, ou seja, mais longe a água chega. E tem um né? transtorno para Menos, tudo, né? Um transtorno grande. Né? Essa questão é importante. De fato, os limites não estão sendo obedecidos desde muito tempo, né? Porque esses problemas estão nos prédios mais antigos. Os prédios novos a gente vai ter esses problemas ainda, né? Já tem, mas talvez o pessoal não tenha percebido. É diferente quando você tem um problema por um período de tempo um pouco mais longo, ele acaba trazendo consequências que você, a princípio, não percebia, mas depois você vai perceber. Uma fissura voltada para a fachada é água entrando, primeiro vai saturar, né, para depois aparecer dentro. Aí primeiro incomoda, é uma manchinha, aí chama o construtor vem, faz alguma coisa, não resolve, daqui a um tempo, aquilo ali tem um problema muito maior. Né? Fábio, vocês que são especialistas nessa área de estrutura, eu tenho, no nosso trabalho de coordenação de projetos, a gente tem alertado muito aos clientes que existe uma obrigação na NBR 6118, que é fazer a ATP, né? Que para quem não conhece é a análise técnica do projeto. Exato. E aqui no nosso mercado não existe a prática de fazer isso, né? Em São Paulo a gente já escuta muito os escritórios de já tem tá alguns todo prédios, mundo, né? mas muito poucos, né? Aí a pergunta é essa, vocês têm visto já, eu mesmo só 1 ou 2 obras que a gente participou que teve ATP. Vocês já estão começando a ver mais. Flávio pode falar sobre isso, mas assim, de fato, aqui não virou algo, inclusive é uma obrigação de norma. Então, obrigação, norma. não é? E norma hoje você não pode, né? É facultativo. Você não pode hoje colocar no mercado nenhum produto, serviço que não cumpra as diretrizes normativas, né? Virou lei, né? Virou lei. Em relação à ATP, assim, ATP antes do projeto estrutural, né? Ele está no início do projeto, né? Tem ATP no início do projeto, durante o projeto e depois de projeto e depois de executado, né? Então, a verdade é que a maioria dos casos que eu peguei é só quando realmente está com problema. Só fiz 2 ATPs na minha vida inteira, que foi de pessoas que me contrataram para avaliar um projeto em si, né? Ainda na fase de projeto, né? Fase de projeto. Então, a maioria foi sempre porque apresentou algum problema, né? Problema sério, né? Que isso devia ser mais corriqueiro, né? Devia se tornar mais... Essa situação é realmente... talvez muitos problemas que a gente está vendo no mercado hoje, se a ATP realmente que é obrigatória em norma estivesse sendo cumprida, né? Se eu tenho contratado você tem um projeto... Um double check, né? Você ia ter Você ia ter uma... É custo, né? É custo, mas... E o custo do problema? E o problema, né? Voltar naquela história, né? O papel é o material de construção mais barato que existe, né? Aí volto de novo para aquela ideia, de novo mercado... maturidade do mercado, tal, aí voltamos novamente para o mesmo lugar. É o mesmo problema, do outro. É verdade. Pode passar, DJ. A próxima estrutura. Pronto. Essa tá mais bonita. Essa tá linda, né? Dessa aí que eu gosto. Essa aí que tu gosta, né? Essa estrutura, ela tem um vão de 10 metros, né? Mas para vencer esse vão, teve que colocar uma viga faixa, né? Porque não passou sem essa viga faixa. Portanto, nessa viga faixa, ela é da mesma espessura da laje. A gente só que tem uma laje aqui de 26 centímetros, não é laje tão fina, né? Mas de qualquer forma é uma laje lisa e tá uma estrutura bem atraente, né? Eu acho que se você botar lá o seu Topec, né? Que falava tanto esse Topec, vai fazer isso aqui rapidinho, né? Topec, falar até no Topec. Até visualmente é até melhor de ver, né? Aqui pro Topec tava... É uma tapa, pá. Topec é um sistema estrutural de um fabricante específico que tem um concorrente que é o Decklight, né? Já fiz muita coisa do Decklight, Topec. Tu que é experiente nisso aí, tem experiência. A mesa voadora hoje está sendo
utilizada esse tipo de sistema de... Aqui em João Pessoa, não. Normalmente o Tem. pessoal usa mais mesa voadora quando tem. Pode falar melhor do que eu sobre isso aí, mas onde eu tenho visto é onde tem pedreiros muito altos, que aí você acaba. É um sistema Trazendo essa específico. Né? Assim como todo sistema, ele precisa ter seu uso avaliado, averiguado. Então, o porque sistema de mesa justamente voadora é diferente. faz muito tempo que eu não vejo Mas no é porque mercado. não está tendo muito empreendimento que justifique. Não né? pode ser o Justifique. custo elevado, né? Não é nem só custo, é se ajustar. Você tem que tirar o sistema, desformar, né? Trazer para a Na periferia, horizontal, puxar, entendeu? Aí você vai, um sistema com um prédio desse, você vai trazer os pedaços, quer dizer, não tem muito sentido eu monto isso aqui num sistema mais profissional, Decklight, Topec, o Unideck, também do próprio fabricante. É interessante também, dependendo do sistema estrutural, mas no caso aqui de laje plana, o Topec e o Decklight, fora de série, a produtividade é elevadíssima. Duvido que um sistema com mesa voadora para esse... E não só negócio produtividade não seria. elevada, com uma necessidade muito menor do profissional, né? Que a gente É, sabe claro, que quem está vendo o mercado aí Falando sabe de que montador, carpinteiro, toda vez que a gente chama carpinteiro é obra montador, rara, né? né? E tira do artesanalismo, Do artesanato, a gente tem ganho de produtividade. Né? Sempre é assim. Né? Carpinteiro e armador é uma profissão que está ficando em extinção. A média de idade de carpinteiro e armador hoje, para quem anda em obra, sabe que o pessoal já está de 40 a 50. O armador já tem uma vantagem, que o corte e dobra já, assim, dificilmente uma empresa um pouquinho mais madura não usa mais Não corte e usa dobra, mais, é difícil, né? É. Tem que ser um cara muito cabeça dura. É. Mas já a forma é artesanato, o cara é um artesão. Essa próxima aqui foi acrescentado 2 pilares nesse projeto e foi retirada aquela viga faixa, né? E nós diminuímos a espessura da laje para 23 centímetros. Mas agora, o que é que acontece? A gente vai ter que analisar agora os custos dessas 3 soluções. E eu quero deixar... Custo, tu Da vai falar estrutura. agora de custo de obra direta, de material, né? Envolvido, né? Não, aqui também, Fora a mão de obra. Aqui tem a mão de obra. Tem a mão de obra Só que também. a base, isso aqui é o SINAP e o SPC, né? Certo. Igual para todos, né? Então tá aí. A primeira estrutura... Que é um outro problema, né? Que eu duvido que um sistema com uma laje, com uma montagem interessante, tenha nessas tabelas base, Isso. ou seja, talvez a diferença ainda seja mais exacerbada, né? Com certeza. Isso aqui é só para a gente poder se balizar, né? Para a gente poder usar a mesma premissa para todas as estruturas. Essa primeira estrutura é que eu alterei, eu acrescentei 2 pilares. A segunda é a de laje lisa protendida e a terceira é a de laje maciça com vigas. Aí muita gente ia se perguntar, mas por que você não usou a laje nivurada? No episódio 1 já tinha falado a respeito da laje nivurada, né? Porque, querendo ou não, uma laje nivurada, cogumelo, né? Que o pilar vai apoiar a laje diretamente, eu preciso de uma capa de 10 e uma base de nervura de 12. Então, Para fazer um prédio nessa altura, conforme os critérios da NBR 15200, né? Em relação a dimensionamento da estrutura sob a ação do fogo, né? sobre a ação do fogo. E já tem um problema, né? A gente Praticamente viabilizou a utilização de cubeta em prédios com mais de TRRF superior a 60, né? ainda tem o seguinte, né? O problema que é o que o Fábio vê por aí nas obras, é a fissura nessas peças, né? Nessas lajes. A laje nevurada em si, sabe, funciona como, de fato, o modelo né? Que é como vigas isoladas, né? Quando eu tenho uma viga de 7, eu tenho um comportamento, né? Quando eu pego essa viga e transformo em de 12, e lá dentro tem só aquela armadura na nevura, imagine, né, a possibilidade de fissuração dessa viga em função dos diversas ações que atuam numa viga. Né? porque Então, eu tenho diversas vigas, diversos filhos para criar, com armadurazinha lá dentro, ainda que pesada, sem estribo, né? Sem armação, sem armadura de pele, né? Sem, quando é necessário. Pode ter até tossor eu tenho transversais. Pode ter, aí o estado fissuratório nessa laje nevurada é gigante. Gigante. Eu tenho diversos, acho que infinitos, praticamente, de casos em que o pessoal está usando laje nevurada com base até menos que 12. Ainda na época que o pessoal estava usando com a base de 7, né? Que era a mínima, em função de você ter os cobrimentos mínimos de norma em regiões de agressividade 2, né? Você talvez conseguisse com 5, mas mesmo as cubetas com a aba de 3,5, que geravam as nevuras com 7, muita fissura.
estado suratório é elevadíssimo. É elevadíssimo. Quer dizer, um outro problema da laje nevurada que acho que fez que aí não se ventilasse como possibilidade, né? É porque ninguém avisou para a laje, né? Esquecer de avisar para a laje que ela não fissurasse, né? A norma diz, ó, laje, não fissura. Só que a laje já tem mais dizer, eu vou fissurar, viu, sua safadinha? E também tem outra coisa. Eu já vi hoje prédios acima de 23 metros, né? Que é a altura limite para você utilizar essa base de 7 centímetros, né? Na realidade é 8, né? 7 porque fica na região lá da armadura que está acima, né, do cobrimento. Eu já vi prédios com laje com 7. E o construtor metendo laje nevurada ainda hoje, que as pessoas estão muito atentas à norma de desempenho. Um processo ali, eu não sei como é que funciona essa, mas eu acho que... Não é nem bem a norma de desempenho, Flávio, é a norma de incêndio mesmo. Não, Agora, porque assim, a de incêndio chama... foi após a publicação da norma de desempenho que começou-se, né, não foi nem bem a publicação ainda demorou a pegar. Eu me lembro que isso começou bem em 2016, 2017, o pessoal começou a se atentar para o cumprimento das normas prescritivas, dentre elas a 15200, que era de 2012, né? A atualização era de 2012, né? Entendeu? A última versão de 2012, que já havia muito tempo e o pessoal vinha descumprindo. 2001 né? É a 14432, né? Que fala mas a 14432 ela fala a respeito das incêndio, classes, do tipo de edificação, né? E dos tempos requeridos de resistência ao fogo específico, né, para cada situação, que você usa na 15200 para determinar as dimensões mínimas, se for no caso o método tabular. Né? Então, aqui, ó, só a gente olhando aqui a comparação, né? A gente tem praticamente um valor muito próximo da laje lisa protendida e a laje maciça com vigas, né? Claro que a laje maciça com vigas é menor e tem aquele custo que o Rissalho falou que não tá aqui nessas contas, né? Pode ser melhorado, a questão de custo indireto, não é indireto, né? O custo com outros sistemas... O custo intangível. Que a gente não consegue mensurar, né? Mas, uma coisa que me chamou a atenção foi que quando eu acrescentei aqueles 2 pilares, a estrutura diminuiu muito o custo dela. A qualidade do sistema estrutural melhorou muito, chegando até a reduzir R$800 mil em 4 milhões, né? Aproximadamente 20%, né? Esses 2 pilares não impactou em vaga de garagem, não? Olha, ele não impactou, né? Mas mesmo que impactasse alguma coisa, era um caso a se pensar, né? Então o arquiteto, ele define muito da estrutura do prédio. Eu coloquei aqui de propósito, entende? Para a gente poder sentar e pensar, pô, será que não vale a pena eu chamar o cálculo para uma conversa ou esse produto nascer de forma mais integrada? Aí é isso aí. Aí volta para aquela questão. Olha aí, a maturidade. Será que está se dando tempo suficiente, recurso suficiente para quê? Olha mesmo. Estamos falando de 20% grosso, na estrutura. Né? Quer dizer, não valeria a pena. Olha mesmo quais as ordens de grandeza relativas ao custo. Ou seja, imagine se o incorporador e o construtor, nessa hora, fossem separados, ainda que na mesma pessoa, né? E entendessem que o processo de maturação do projeto, o processo de concepção da solução, até arquitetônica, que pudesse contemplar uma situação dessa. Quer dizer, imagine se chegasse num ponto desse e visse que você ia economizar R$800 mil, estamos falando de um prédio pequeno, né? Relativamente pequeno. É muito dinheiro. Os padrões de uma pessoa, um prédio pequeno. Está em Campina Grande, mas é muito dinheiro. Não, é prédio pequeno. E aí você pegar 20% da estrutura, que representa por volta de 25% da obra. Né? Estamos falando de 25% de 8%. Vou parafrasear a nossa presidente, não, mas nossa ex. Mas vamos lá. Estamos falando de uma bagatela. Né? E o construtor, ele está lá naquele gangorra de custo entre tantos por cento para lá, para cá, em ordem de grandeza bem inferior a isso. Será que não valeria a pena uma maior, acho que a presença de Rissalho aqui é importante nesse sentido, um maior... um gasto de energia nesse início. Gasto de massa cinzenta, usando o termo que tu usasse, nesse sentido? Na fase inicial, né? Claro que sim. É claro que sim. E aí tem outro ponto que eu acho que é importante também, é que a nossa formação técnica dos colegas de arquitetura aqui no Brasil, ela é muito deficitária em termos de estrutura, e não só a formação técnica, vamos dizer assim, que a gente sabe que toda profissão você vai enveredar por alguns caminhos, né? Dentro da medicina, o cara pode ser cardiologista, pode ser oftalmologista. Na engenharia, a mesma coisa. Pode ser especialista em instalações, em ar-condicionado, em elétrica, estrutura, ou seja, tem várias áreas.
Mas eu vejo que assim, o arquiteto principal, que hoje em dia tem várias arquiteturas, né? Tem paisagismo, interiores, light design, tem várias arquiteturas, mas eu vejo assim, o arquiteto que é o conceptor principal do projeto, ele pode até ser o cara que é o artista, que eu acho que a gente está indo muito para esse caminho aqui no mercado. O curso já voltou para isso. Minha filha faz arquitetura. Porque assim, ele pode até ser o artista, mas ele deveria obrigatoriamente ter um arquiteto dentro da equipe dele com uma pegada de obra e de entender um pouquinho, pelo menos, dos conceitos estruturais, para não lançar a arquitetura dele de todo jeito. E aí, claro, aí volta para o problema inicial também, né? Quem contrata deveria saber. Arquiteto, o seu projeto é lindo, mas tu tem expertise disso aqui também? Se tu não tiver, eu vou te obrigar, por força de contrato, que você coloque dentro da tua equipe multidisciplinar interna sua, alguém que tenha essa expertise. Eu acho que até mais do que isso. Eu acho que talvez, é claro que o mercado brasileiro e paraibano, aqui na região nossa, ele é completamente diferente do mercado mais evoluído, mesmo dentro da indústria, não indústria, que é a construção civil, mas talvez até que o projeto fosse feito, quantos arquitetos tivesse, tudo bem, mais as mãos do arquiteto, mais as mãos do calculista. 4 mãos. Entendeu? Que a concepção do projeto passasse por uma decisão estrutural. E aí, por mais que o arquiteto tivesse uma habilidade nessa área estrutural, como era muito comum nos arquitetos com outra formação, né, com o curso anterior da UFPB, antes dessa mudança curricular, ainda assim, acho difícil que ele tivesse a condição de, num grau desse, num nível desse, né, estamos falando de nível de excelência do ponto de vista da busca da solução. Uma coisa é você pegar a arquitetura e jogar o que é possível e passar e tal. Aqui estamos falando de uma análise que raramente se faz. Qual é o cliente que contrata um projeto que decida qual é a melhor solução? É que ninguém está falando de solução, se é um sistema estrutural em concreto armado ou se é em concreto protendido. Não. Os dois são em concreto protendido, né? Tem 2 em concreto protendido, veja bem. Então é muito mais do que simplesmente um sistema estrutural, mas é um partido estrutural. Acho difícil que o arquiteto possa ter condição de discutir com isso. Eu acredito que a maturidade de identificar isso aqui, se eu fosse um construtor que recebesse uma informação dessa e que visse, tudo bem, a decisão ia ser tomada fácil aqui, né? Fácil aqui, na condição foi favorável, né? O pilar não atrapalhou a arquitetura, então é lógico que eu vou escolher a mais barata. Mas isso aqui acenderia uma luz um sinal laranja de que, quer dizer que se eu tivesse a oportunidade, imagine que esse pilar atrapalhasse a estrutura, a arquitetura, pegasse em cima de uma vaga de garagem e que você tivesse que fazer um outro caminho, que fosse possível conceber o mesmo prédio, né, ou pelo menos a mesma estrutura, com outro formato de vaga de garagem, uma alteração minimamente pouco invasiva. Né? E outra coisa, e se essa estrutura fosse concebida antes das vagas de garagem? Entendeu? E se nesse nível de detalhamento não, mas de concepção estrutural, a gente tivesse ainda na fase de definição, porque quando você trabalha com coordenação sabe disso, é óbvio que é melhor a gente definir bem, né, o pavimento que se repete mais, porque em termos de custo ele vai ser responsável por uma parcela muito maior, não é isso? Então, quem sabe, nesse nível estrutural, a gente definisse o projeto do pavimento tipo. Imagine 30 pavimentos num prédio desse. Posso estar nos meus bois? Rapaz, aconteceu uma coisa interessante com 2 pessoas, que eu vou citar o nome delas, né, porque eu quero elas aqui. Uma foi Márcio, da Construtora Tropical, e a outra foi Vinícius, da Construtora Econ, porque os dois eram ligados, né? Vocês também executavam a estrutura deles. Vinícius fazia assim, eu disse, tá aqui o pavimento tipo, o prédio tem 35 andares, eu quero a estrutura mais barata. Esqueça a vaga de garagem. Ele chegava no outro extremo, né? Eu quero a estrutura mais barata. E o outro chegou no extremo mais ainda. Me dá a forma que eu vou montar minha arquitetura em cima. Já pensasse? Rapaz, para você ver como é que estava assim, a angústia desse povo em reduzir custo. E hoje parece que as coisas mudaram.
Hoje eu estou vendo as pessoas colocando uma floresta amazônica na fachada para poder vender mais. Eu não estou criticando a floresta amazônica, eu estou criticando na fachada, né, para deixar o custo da estrutura mais elevado. Mas me diga uma coisa, eu não sei. Eu simplesmente sou um técnico. Eu estou para resolver a arquitetura da forma mais barata que me der. Né? Eu não posso... Chegou essa arquitetura, eu vou botar minha estrutura da forma mais barata. Mas me diga uma coisa. Se por alguma acaso eu tivesse um apartamento, eu só estou fazendo a pergunta para vocês que conhecem. Ó, meu apartamento, meu prédio, ele é bonito. O outro é lindo e o outro é maravilhoso. Eu comprei o lindo. Só que o lindo custou, o mesmo apartamento, a mesma área custou 300 mil reais a menos do que o maravilhoso. Eu compraria qual, hein, sério? Se eu tivesse condições de comprar aquele mais ou menos ali. A pergunta que isso ele pode responder, mas isso aí bem, depende. Depende qual é o público, né? Então, eu tô falando pelo que o construtor ele tem que entender, quer dizer, se eu estou concorrendo em custo ou se eu estou me diferenciando. Se eu estou me diferenciando, provavelmente o cliente dele vai decidir pelo maravilhoso, né? Mas se eu estou ali brigando em custo, e provavelmente esse empreendimento ele está nesse campo, então ele vai pro lindo, né? Entendeu? Agora, é como estou dizendo, de novo volta para a maturidade, de novo volta para o entendimento. Essa conta aqui foi muito importante, porque se eu fosse construtor com informação dessa, aqui a decisão estava tomada. Mas as próximas eu já pensaria em outra coisa. Eu digo, opa, calculista e arquiteto junto. Só recapitulando um pouquinho aquilo que eu falei, Fábio, quando talvez eu tenha me expressado mal, quando eu disse que o arquiteto deveria ter um conhecimento preliminar de estrutura, é para ele não fazer um sonho. Não quer dizer que Sim, entendi. O engenheiro estrutural não deve ser um co-irmão dele, até porque um dos pontos que a gente prega muito dentro de um fluxo de contratações, né, que é uma das áreas que a gente trabalha na coordenação de projetos, e a gente quando fala isso, às vezes tem incorporador que não entende, acaba interpretando mal, a gente diz, ó, a primeira empresa que você tem que contratar é a empresa de coordenação, sendo a nossa, sendo um profissional interno teu ou qualquer outra empresa que você for contratar. Porque essa empresa que vai te ajudar a fazer os contratos bem feitos, com RFP, detalhando todo o fluxo de interação entre as pessoas. E no começo, só quem trabalha, vamos dizer assim, com entregas é o arquiteto. Mas é importantíssimo que exista uma equipe interdisciplinar que seja assessora daquele arquiteto, para que o arquiteto dê lá um rabisco e chegue para o engenheiro estrutural. Engenheiro estrutural, isso aqui, passa, roda aí algumas alternativas. Não precisa ser nada que seja entregável, não. Roda algumas alternativas. Orçamentista, lança isso aí no teu modelo, na tua EAP. Paisagista, isso aqui, essa carga aqui, está passando, não quer dizer que vai evoluir o projeto, não. Está todo mundo a nível dentro do projeto. Chega instalação, vamos ficar aqui do Os chaves passa ou não passa? Tem espaço para botar o gerador? Eita, tem não, lascou. E agora? O prédio não pode meter gerador. E aí, aprovou já, a estrutura está pronta, fundação pronta. Ou seja, enquanto mais você vai andando dentro do fluxo de desenvolvimento, você vai gerando variáveis travadas que ela não tem mal o que fazer. Então, aí onde está, por exemplo, essa é a cultura, uma expressão que o Flávio falou aqui, é a cultura que o nosso mercado tem. O arquiteto faz o projeto, o incorporador aprova na prefeitura, faz o RI, lança e chega para os coitados dos nossos colegas engenheiros estruturais e te vira, meu filho. Não, e pior. Bota em pé agora, a que custo? Só Deus sabe. E pior. Aí o cara vai dar os pulos. Que eu escutei hoje também na obra. O construtor ele chegou e disse: esse projetista é muito ocupado. Eu trabalhava com aí eu mandei para ele a arquitetura e ele me pediu 30 dias para entregar o estrutural. Entendeu? Então ele achou que 30 dias era muito tempo. Entendeu? Para dar uma resposta. E a gente sabe que, né, a concepção estrutural, um trabalho desse, de um comparativo, né, buscando a melhor solução, isso gera um tempo, né? Então vem a calhar aquilo que você está dizendo, aquela agonia para poder entregar, não respeitar o tempo, né, da engenharia, não respeitar o tempo da concepção. Né? E o que o pessoal não entende é que projeto não é pizza, não. Que tá numa linha de produção que você joga ali os ingredientes ali dentro e do jeito que vai sair a primeira pizza, vai sair a 15ª com uma pequena variação, uma quantidade pequena de cebola a menos ou a mais, e aquilo vai pro público e ele vai comer. Depois que
que o arquiteto faz, o correto é que vá para o engenheiro estrutural. O engenheiro estrutural analise de instalações, de paisagismo, interiores, ou seja, que todo mundo analise esse ciclo. Enquanto mais espirais, na aula, a gente... Eu estou como professor também do IPOG nessa área de orçamento com BIM, e tem um dos pontos que eu uso lá, eu costumo fazer um desenhozinho, que é uma espiral que ela vai subindo tipo um furacão. Você começa um pontinho ali pequeno, onde está só a ideia inicial do incorporador. Cada giro na espiral, ela vai subindo no eixo X e ela vai aumentando o diâmetro. Então, cada rodadinha daquela ali vai se aumentando o nível de complexidade das informações e aumentando o grau de decisão. No começo, o arquiteto sendo o grande maestro, mas chega um certo ponto que a arquitetura está toda 100% definida, que o produto está aprovado, tem RI, lançou, e aí sim, o grande trabalho passa a ser ter tempos e tempos dimensionando, detalhando estrutura, detalhando tubulações, fiação, e aí todas as outras disciplinas que orbitam, né, em torno ali da arquitetura. Eu tenho um case desse, Célio. Eu tenho uma experiência dessa que eu depois queria até montar um podcast só para isso. Que esse projeto demorou 2 anos para ser concebido. Foi exatamente dessa forma. A arquiteta mandou o projeto. Como era um prédio de 40 andares, um prédio alto, né, tinha que se pensar muito na estrutura, né? A arquiteta mandou para mim o projeto inicial, a primeira proposta dela. Primeiro fez um pré-projeto para decidir o sistema estrutural, se era laje nevourada, se era laje lisa, maciça, aí se optou pela pró-tendida. A arquiteta fez o primeiro modelo. Flávio, estou com essa ideia inicial, lança a tua estrutura. Aí eu calculava o custo dela aproximado. Aí ela disse, o que é que precisa, o que é que falta para melhorar? Rapaz, falta a gente ter aquela conversa, né? Centro de massa, perto centro de rigidez. Ela fez outra. Ela fez 5 propostas arquitetônicas. O interessante é que cada proposta dessa, eu fazia o orçamento... Modelo novo. O modelo e um orçamento aproximado da estrutura. Aí, quando chegou na 7ª proposta, nós paramos em 3. Chegamos para o construtor e disse, ó, temos essas 3 propostas aqui. O custo dessa aqui é aproximadamente e essa é essa. Aí o construtor, pela mais barata, eu quero essa, porque o prédio era muito grande, foi em questão de, eu acho que uns 2 milhões de reais mais em conta, mas estava muito boa, né? Aí, a partir daí, começou-se a trabalhar, de fato, no projeto, né? Vaga de garagem, paisagismo, mas a gente já tinha uma forma muito bem definida, toda a arquitetura básica definida dos quartos e tal. E o projeto ficou maravilhoso. Demorou 2 anos e meio para que isso fosse terminado. E o que aconteceu? O prédio foi vendido em 1 semana. O prédio foi lançado e vendido com 1 semana. Todo o prédio. Então, assim, é um case de sucesso. Que se acontecer, todo mundo ganha. Claro que pegou naquela época da pandemia, no qual as reuniões demoravam, né? Então teve aí. Mas vamos supor que... Era uma benevolência, né? Nesse prazo, né? A questão do prazo, né? O pessoal estava esperando mais, então acabou que, chegando nesse ponto, ainda teve a questão da fundação, tipo de fundação num prédio desse, que também impacta muito no custo da obra, dependendo de certos locais aqui em João Pessoa. Mas o que é que eu estou vendo? Que tudo isso assim, é um assunto que tem assim, uma profundidade muito grande e que eu estou vendo que realmente essa conscientização do construtor barra incorporador tem que aumentar, né? E acho que a nossa função aqui é um trabalho de formiguinha, a gente já está um pouco até cansado de bater nessa tecla, né? São tantos anos falando sobre isso, mas a gente não pode se cansar, né? A gente tem que trabalhar batendo nessa tecla de que tem que se fazer estudo com a equipe madura, porque fica muito difícil. Hoje eu ando muito e vejo, né, os projetos, aí eu vejo solução estrutural desse rapaz, como é que a pessoa usa uma viga pró-tendida de 80 centímetros e não usa uma laje lisa? Eu fico questionando, né? Para que a proteção? Para brigar com a armadura passiva, né? Já tem esse lado, né? Então, assim, que seria o tema até do nosso próximo episódio, que eu queria trazer como sugestão, né? O que é que a gente pode fazer para conscientizar, né, os construtores barra incorporadores dessas novas tecnologias, desse estudo né, desse estudo inicial. Não é nem bem nova tecnologia, né? Tecnologia bem antigona. Nova, né? para eles, né? Não, eu não digo nem nova para eles também, não. Eu acho que há muito tempo eles vêm ouvindo falar disso. É uma nova abordagem, né, de como tratar o negócio deles, né? Dá tempo para que se possa definir o produto, né? Dá tempo para que se possa conceber o produto, né? Definir, conceber, depois de definido, a parte de projeto, design em si, né? É uma questão, de novo, de maturidade. Né? De maturidade. Eu não sei como é que geralmente,
consultor, vejo muito consultor dizer, então estou com o cronograma apertado. Oh, quem definiu o cronograma não foi você, não. Eu fico assim, de onde saiu isso? Né? É claro que tem uma razão, mas é uma razão que não sei se tem fundamento, provavelmente deve ter, né, em alguma coisa que ele está imaginando, que posso perder o time da obra, a venda, do lançamento e tal. Mas, espera aí. Vai ficar a mercê do time, quer dizer, o teu projeto vai ser melhor ou pior porque tu tá a mercê dessa situação. É assim mesmo, sério. Eu acho que é uma situação, de novo... O barato pode sair caro, né? Pois é. É muita imaturidade para tratar a coisa que Dessa tem forma. o potencial de fazer você ganhar muito dinheiro ou falir. Tem um caso aqui em João Pessoa de um construtor que na verdade, eu comecei a minha vida, não profissional, mas eu tenho uma empresa de execução de estrutura, que a gente começou, foi assim, de supetão, porque a gente teve um construtor que quem tinha contato, que tinha feito um prédio, né? Tinha gasto muito mais dinheiro do que imaginava, né? De novo, nesse ramo que a gente tem de imaturidade, né? Mais do que imaginava, e estava fazendo um novo prédio, e aí estava angustiado, porque os custos que ele projetava para aquele prédio, que já tinha iniciado antes mesmo de começar o outro, mas agora com o advento do outro, né? O entendimento, as contas do outro, o resultado do outro, ele estava muito angustiado, porque esse prédio era mais apertado do ponto de vista, sei lá, do preço de venda, não sei. E aí ele chegou em contato com a gente, nem me lembro mais, faz muito tempo isso. E ele disse, não, a gente vai fazer o seguinte, quando pegou o projeto, viu as taxas de aço, taxa de armadura, aí obviamente o volume de concreto, né? Viga para tudo que era canto, aquele negócio, e a gente fez. Só que a gente era muito também imaturo, inocente, né? E aí o consultor desconfiou. Mas a gente chegou lá, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer a estrutura para você. Foi assim que a gente começou a fazer a estrutura. Eu vou fazer a estrutura para você. De graça. Você só vai pagar o concreto e o aço a mim e deixar que eu faça um novo projeto. Olha bem. De graça. De graça. Não se preocupe. Vamos fazer o contrato agora? Aí ele achou que o milagre era grande demais, né? E começou a inquirir, e a gente também não estava muito preocupado com esconder isso dele, não, porque a gente estava eufórico, né? Por conta da decisão que a gente tinha tomado. O projeto original da estrutura, ele tinha um volume de aço tão grande que ele, só aço, pagaria a nossa mão de obra com lucro, e a gente ainda ganharia mais do que se a gente estivesse dando só o preço de executar a estrutura, com o volume de concreto que, obviamente, reduz com certo paralelismo em relação ao Resumindo, era um desmantelo. desmantelo. Entendeu? Então, veja bem. Isso é verdade que eu me lembro, partido estrutural, o sistema calculista, o sistema estrutural, o partido estrutural depois, eles são definidores ferrenhos. Eu estou falando de você falou de vários sistemas, né? Vários subsistemas dentro dos sistemas, mas um sistema só, tudo bem, talvez um dos mais importantes do ponto de vista de geração de custo, a importância que tem. E aí o pessoal tem tratado esse momento, né, com essa negligência, com essa falta de critério, com essa conversa que tu falou agora, né? É mais barato, é mais sei o que, tal. Parece que estão tomando uma cachaça num bar, né? E estão discutindo milhões, né? Quer dizer, os caras estão definindo o resultado de um empreendimento, né? Com um grau de chega a ser triste. Chega a ser triste uma situação dessa. Como é que não vê isso? Eu vejo claro como água. Como é que não vê isso? Será que sobra muito, hein, sério? As margens estão bem apertadas hoje, né? Hoje a gente tem rodado aí no mínimo umas 5, 6 viabilidades de empreendimentos novos por semana. E o que se tinha de benchmark era de você ter um lucro sobre VGV de 25, isso há 6, 10 anos atrás, né?
Hoje, se a gente conseguir 18%, 20%, já levanta a Levanta mão pro meu céu e toca o pau. Se tiver um grau de certeza bom daquele número, se o custo estimado tiver sido feito realmente por quem tem uma base de dados sólida, se o preço de venda estiver vindo de uma pesquisa de mercado, de uma análise bem consolidada e o produto estiver bem redondo, pode tocar. Não é, então, assim, a margem não é tão Não é simples. tão simples, né? Eu queria... 18%. 18% É sobre ótimo. o VGV. Mas eu deixaria assim, meu dinheiro investido por 12. Não, mas calma. Isso é o lucro líquido dividido pelo VGV. VGV não é... Se você pegar... Você pode vender melhor do que o VGV, né? Sim, pode, mas só que é o seguinte... E pode também você E pode- vender antecipado, Ou vender né? pior. E pode vender pior. Não, mas assim, a análise financeira para você comparar o teu investimento com... Esse não é o principal indicador para analisar, comparar com outros investimentos, não. O principal indicador para comparar com outros investimentos é a taxa interna de retorno, que é quanto você vai aportando e depois quanto você Ao longo vai do tempo, receber claro. ao longo do tempo, entendeu? Exatamente. Já essa taxa aí, o que a gente tem considerado para essa Selic que a gente está hoje, é de 30 para cima. Menos do que isso, mas normalmente quando dá 18, 20 lucro sobre VGV, a Selic normalmente, a taxa interna de retorno normalmente dá acima de 30 e a rentabilidade do capital sobre o que você investiu normalmente dá acima de 50. Que Então, aí eu tô- esse sim, você botou 1 milhão de investido, você vai tirar pelo menos 1,5 milhão. Certo, então o que eu estou entendendo é o seguinte, precisa ter velocidade de venda, né? Para poder ter taxa interna de retorno tem que ter velocidade Então, de assim, a gente venda. está colocando uma coisa numa incerteza, né? Você não tem a certeza que você vai ter uma velocidade de venda, né? E você fazendo uma análise prévia, né? Você tem realmente uma certeza que vai construir algo mais barato para poder ter Significa mais que folga, você- A né? certeza você o nunca vai certo ter, né? Ser empresário é correr risco, né? verdade. Diante dessa conjuntura toda de incertezas, então seria a condição ainda mais importante de você reduzir o seu custo. Para reduzir o seu custo, você precisa investir mais em engenharia. Quer dizer, veja, você está aí com essas taxas de retorno cada vez mais apertadas. Quer dizer, você deveria Vocês estar têm uma ordem de pensando, grandeza de quanto é que o mercado aqui no local investe sobre o VGV em projeto? Projeto, planejamento, consultoria, quando soma Flávio, tudo? Flávio vai querer aumentar 5%. o preço. 0,0000000. Peraí, É sonho, né? Você tá na Noruega não, rapaz. 10 a menos 12. Brasil, Paraíba. 10 a menos 12%. Diz aí. É de 0,5% a 1%. A praxe é 0,5%. Quando chega perto de 1%... Quer dizer que tu investe. Isso, 1%. claro, a gente está falando de obras de grande porte, né? Não está falando de uma casa, não está falando... claro que aí... Coisa, né? Aí a proporção é a outra, proporção mas é bem mas diferente. também a quantidade de Tá falando do construção que a desse gente, sentido do que a gente trabalha mínimo, normalmente, né? Prédio de 15, 20 andares, 30, essa relação aí. O ideal que a gente vê como número era entre 3% e 4%. 2 seria uma margem, um limite inferior para poder remunerar bem. Porque é aquela história, por melhor profissional que você seja, você, eu, Flávio, se você está, na verdade, o que é que a gente vende? É hora? É hora. A nossa, a gente não Exatamente. vende aço, a gente não vende concreto, a gente vende hora. De hora. A nossa massa cinzenta rodando, e não só nossa, claro, da equipe, tem infraestrutura, muita gente tem tudo envolvido, e não só as pessoas, né? Tem as horas, os custos de hardware, software e tudo. Então, assim, quando você é espremido em termos de valor, você não vai fazer um trabalho desse como o Flávio disse. Não, eu vou rodar 20 vezes a estrutura com 10 simulações, vou consultar o projetista, vou consultar às vezes, até o fabricante de aço para ver se tem alguma solução E por especial para aquela minha obra ou não. E vai. Por Não falar vai. até Não em vai. venda, né? Que a gente entrou no assunto de venda aqui, eu vou vender um pouquinho do peixe, né? Vou pedir para quem está assistindo ao podcast, né? Que siga Olha. o Instagram da Improtec Tá Proteção. faltando uma Heinekenzinha bem gelada aqui. Improtec.proteção, Quem né? se- Copo lindo quem- desse, quem rapaz, vender, com né? água Vamos dentro é até vender, um né? pecado. Quem seguir, tu dá uma canequinha dessa, né? É verdade. Quem seguir, a gente vai sortear. Eu sei que o assunto aqui tá bastante interessante e acho que a gente precisa de mais de 20 horas para esgotar mais ou menos alguma coisa. Mas a gente tá chegando ao fim do nosso segundo episódio do podcast. E isso foi um prazer ter você aqui. Eu agradeço. As portas estão abertas para você vir quando você quiser. Vamos lá. E a gente vai marcar outras conversas, porque aqui ficou na metade, né? Aliás, chegou nem um terço, né? A gente precisa se alongar mais um pouco. Então, gente, obrigado pela paciência de escutar a nossa conversa, né? Espero que isso aqui consiga enriquecer, né, o conhecimento de todos vocês. Até a próxima aí. É isso aí. Boa noite, né? Ou bom dia para quem tá vendo de manhã. Ou boa tarde para quem tá vendo de tarde, né? Eu acho que, e só reforçar aquele recado, né, pessoal, que a gente já falou aqui várias vezes, lembrem-se que trabalhar o empreendimento de forma madura é você ter uma equipe interdisciplinar
E para isso é muito importante que tenha uma empresa de coordenação, que tenha uma empresa, ou que seja interno ou externo, de orçamento. E se precisarem disso aí, podem contar conosco aqui na Bloco Construções. A gente está à disposição para ajudar vocês no mercado. Valeu. Fala, agora. A importância do profissional, do profissionalismo, né, da dedicação para a engenharia. A gente hoje tem que é o objetivo praticamente dessa conversa, desse trabalho, desse projeto que a gente está tendo, que é tentar amadurecer mais o mercado nosso, né? Os nossos parceiros, né? Os nossos concorrentes, né? Até para concorrer no mercado mais maduro é muito mais fácil do que estar concorrendo com engenheiros, né? Tanto na área de planejamento, como na área de projeto, como na parte de proteção, que está começando a aparecer, né? novos entrantes. Isso. Né? Porque a barreira de entrada na construção civil é muito baixa. Né? É muito baixa. E até para amadurecer mais a nossa concorrência, de modo que a pessoa pense, o céu não é tão perto assim. Não é verdade? É importante. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Vamos lá. Valeu. Um abraço. Até mais.